Imagine que você trabalha em uma empresa que está passando por uma reestruturação e aí o seu chefe chega para você e fala assim: a gente precisa reduzir o seu salário em 10%, porque a gente está precisando fazer uma redução de custos aqui em torno de 10% na empresa. Ou você aceita ou você é demitido. Então você tem a opção de aceitar essa redução salarial ou abrir mão desse emprego e abrir mão de 100% dessa renda que você tenha. E aí, qual que você escolheria? A maioria das pessoas talvez responda que prefira manter o emprego, ainda que tenha essa redução. E eu estou dando esse exemplo, porque esse é um exemplo que eu acabei de ler num livro, como uma forma de você enxergar, você que está com dificuldade aí de destinar parte do seu salário para investir, uma forma de você enxergar, tirar aí pelo menos 10% da sua renda para passar a investir. Imagine que você tem a opção de imaginar que você está tendo a opção de manter o emprego e abrir mão de 10%. Esses 10% que você está abrindo mão, logicamente você vai usar para investir, né? Você vai esquecer, digamos que tem esse dinheiro e vai juntar, vai usar para investir, né? Para investimento, para o seu futuro, para complementação de aposentadoria, seja lá o que for. Por que eu estou trazendo essa questão? Eu não vou nem indicar o livro, porque eu não gostei do livro, tá? É um livro de educação financeira básica, eu sempre gosto de estudar as bases de educação financeira, para investimento, para tudo. Embora eu já aplique isso há muitos anos na minha vida, eu gosto de estudar as bases para eu ter repertório, né, para ensinar, para passar para as outras pessoas também. Mas eu não gostei do exemplo que o livro deu, assim, como uma forma de você enxergar isso. Pode ser que isso funcione e vai funcionar para muitas pessoas. Eu confesso que até funciona para mim. Por que que funciona para mim? Porque eu sou muito motivada, digamos, a coisas ruins, negativas. Como assim? Deixa eu explicar. Na época que eu estudava para concurso público, que eu fui concurseira durante uns 5 anos, pelo menos, eu estava muito insatisfeita, né, no trabalho que eu estava. Na época eu era bancária, trabalhava em um banco, eu trabalhei em 2 bancos, né, ao longo de 10 anos, e eu não queria aquilo para mim. E eu penei, né, durante muitos anos, querendo sair daquele ambiente, né, enfim. E eu utilizava aquele sentimento ruim, aquele sentimento negativo que eu tinha, tudo que acontecia de ruim comigo nessa minha vida laboral para me incentivar a estudar, a ser disciplinada para estudar para concurso público, porque a vida de concurseira não é simples, não é fácil, gente. Não sei se alguém está vendo aí, já fez ou faz concurso público, você tem que abrir mão mesmo de muita coisa, você tem que focar, como tudo na vida, né? Então, as coisas ruins costumam me dar um impulso, costumam me impulsionar a partir de coisas ruins, de sentimentos ruins ou de situações ruins que eu esteja passando. Mas, ao longo do que eu venho estudando, né, de economia comportamental, eu não gosto muito de usar coisas negativas, pelo menos eu tenho tentado transformar isso, inclusive em mim, para me impulsionar a fazer algo. Outro exemplo que o livro trouxe, por exemplo, é pensando assim: você é um pai de família, né? Você é casado e tem 2 filhos. E, por acaso, né, como acontece na vida de qualquer pessoa, você está se separando da sua esposa e o juiz estipulou que você tem que pagar uma pensão aí que equivale a 30% da sua renda e neste momento, para você é quase inviável tirar 30% da sua renda para pagar uma pensão. Talvez você conseguiria aí 15%. E diante dessa possibilidade, até o risco de você ser preso, né, por conta da questão alimentícia, você daria um jeito de conseguir esses 15% adicional, daria qualquer jeito, faria hora extra, faria o que fosse para não ser preso. E aí, então, por que você não faz o mesmo esforço para investir, né? Se não sobra dinheiro para investir, você não consegue investir, nunca dá nada. Se realmente você quisesse, você conseguiria fazer o esforço. É o que trouxe o livro. Novamente, é a partir de um exemplo, digamos, negativo, mas que pode funcionar para algumas pessoas, partir daí. Mas como eu estou falando, ao longo do tempo eu tenho tentado mudar um pouco essa minha visão de partir sempre de coisas negativas ou ruins, né? Primeiro, pela questão do que eu acredito que a gente tem que manter uma positividade na vida, né? Pelo menos o que eu passei a acreditar, a gente tem que manter
uma positividade na vida, sentimentos positivos para atrair coisas boas para a gente. E outro motivo é para a gente não se apegar às coisas ruins, né? Coisas ruins que ou que a gente já tem na nossa vida ou que possam vir a ocorrer. Eu prefiro focar nos positivos. Mas onde é que eu quero chegar com essa conversa? Pode ser que esses exemplos que eu dei aqui eles sirvam para você, mas eu estou buscando construir, principalmente com esse canal aqui que eu decidi criar, para compartilhar um pouco disso e tentar ajudar quem está aí começando a investir ou que já investe a se manter nessa jornada de investimento, que é uma jornada mesmo, eu costumo imaginar que é a jornada do peregrino investidor, fazendo uma alusão aí a um mundo que eu gosto muito, que é das peregrinações, das longas caminhadas. Já até fiz vídeo aqui no canal fazendo essa conexão que eu trouxe dos dois mundos. Eu vou até deixar aqui no card, se você quiser ver, é um vídeo bem interessante. Eu duvido que você encontre alguém falando da mesma forma, porque dificilmente vai ter alguém com a história muito parecida e que esteja falando de investimentos ao mesmo tempo. E onde é que eu quero chegar? Positividade, mentalidade. Então, eu estou nesse processo ainda, aprendendo e buscando entender um pouco mais, né, do nosso comportamento, da nossa mente, como que a gente pode ser influenciado ou mudar o nosso comportamento com relação a dinheiro de forma positiva. Porque a gente já tem muita coisa negativa relacionada a dinheiro, muita mesmo. A gente pode levantar aí pesquisas e a gente sempre vai ver que, às vezes, a primeira coisa, consciente ou talvez a maioria inconsciente, que as pessoas trazem em relação a dinheiro são coisas ruins. É corrupção, são pessoas que matam por dinheiro, são famílias que brigam e se separam por conta de dinheiro. Então já tem uma série de coisas negativas associadas a dinheiro, associadas a investimento. São ricos que não têm dó dos pobres, aquelas coisas, aquelas teorias ou aquelas coisas que a gente carrega às vezes ao longo da vida, até, às vezes até sem fundamento, né? Quando a gente vai ver, tem um bando de milionários, bilionários aí que são muito mais filantropos do que a maioria das pessoas, né? A gente pode, inclusive, praticar a filantropia, ajudar com qualquer salário que tenha, com qualquer patrimônio que você tenha, né? Se você aponta o dedo para o outro que o outro não está fazendo, olhe para você primeiro, né? Mas para não fugir do assunto. Então, eu aos poucos estou tentando introduzir coisas mais positivas, digamos, influências e aspectos comportamentais mais positivos em relação ao dinheiro. Por exemplo, investimento, que é o que eu mais foco aqui. Em vez de buscar esses exemplos, né, negativos que o livro aqui deu como exemplo, que tal a gente se apegar a algo como a gente quer se ver daqui a um tempo, ou o que eu quero ser daqui a um tempo. Ou, por exemplo, o que eu trago para mim de positivo hoje. Investir para mim é comprar tempo. Como assim comprar tempo, Adri? Cada aporte que eu consigo fazer mensal na minha carteira pessoal de investimento é como se eu tivesse dando mais um passinho e antecipando, digamos, mais um mês ou alguns dias, ou talvez até mais de um mês da minha aposentadoria, da minha liberdade financeira. Então, cada aporte que eu faço, eu estou dando mais um passinho na minha compra de liberdade, na minha compra de tempo. Então, estou associando a algo positivo. Então, essa é a forma que eu procuro hoje ver esse dinheiro que eu vou destinando. Então, é um dinheiro que eu invisto com alegria, com positividade e não associado a uma coisa ruim, que é muito do que a gente muitas vezes traz, né? Traz de forma inconsciente, curtido na gente. É cultural também, tem muita coisa cultural relacionada a dinheiro, relacionada a finanças que a gente carrega. Eu ainda carrego muitas coisas, eu confesso que eu ainda carrego, mas felizmente eu agradeço a minha mãe, na verdade, que meu pai é a metade gastadora, né, da família. Ele não é mais tanto, porque hoje ele já está mais idoso e a gente controla as contas dele. Mas minha mãe é que sempre foi o equilíbrio, digamos, financeiro. Quando a gente era criança, né, ela sempre foi o ponto ali de guardar dinheiro, de juntar, de investir para amanhã, de pensar. Foi da minha mãe. Minha mãe mal tem o ensino fundamental, não tem. Minha mãe mal sabe ler e escrever,
mas tem uma coisa que minha mãe sabia, era gerenciar o dinheiro da família, né? A renda que vinha do meu pai, ela sempre foi do lar, ela nunca trabalhou fora. Hoje em dia ela tem uma aposentadoriazinha pequena, mas ainda assim ela faz gerenciamento desse dinheiro de forma linda, de forma brilhante, simples e brilhante. Foi com ela que eu aprendi. Tenho certeza que ela influenciou a mim e alguns dos meus irmãos, alguns porque teve outros dois que foram mais pro lado do meu pai, de gastar, 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 mas aos pouquinhos a gente foi consertando, né? A gente foi ajustando ali também o lado do meu pai, controlando para não se perder tanto. Mas eu herdei isso da minha mãe, então isso, embora a gente esteja carregado, né, de coisas, de influências negativas culturalmente, né, de coisas que já vêm na nossa mente associada a coisas negativas, eu felizmente tive um, uma influência positiva que foi da minha mãe. Eu não sei se eu já contei em algum outro vídeo que minha mãe juntava moedas, né, em potinhos, e os primeiros dinheiros que eu juntei na vida foram em potinhos de moeda, em caixinhas, né, de moeda que eu juntava, porque na minha época eu não abria conta tão facilmente assim, principalmente para menor de idade, principalmente para jovem, né? Aí, para concluir, é o que eu estou construindo na minha vida e ao mesmo tempo transmitindo, buscando transmitir aqui no canal para quem me acompanha, para quem acredita na minha ideia, associar isso, associar dinheiro, finanças a algo positivo, ao nosso lado, um lado mais positivo, a objetivos mais positivos, para isso facilitar a nossa jornada e, mais que isso, para a gente curtir essa jornada, porque não adianta, é muito ruim a gente focar só lá no objetivo lá da frente, só na chegada, só na coisa do final, que pode ser daqui a 10, 20, 30, às vezes até 40 anos, está muito longe, a gente não dá para a gente viver no futuro. Então, falando de novo do peregrino investidor, né, a gente tem que curtir a jornada, curtir o caminho, se divertir pelo caminho, apreciar esse caminho de lidar com o dinheiro, de investir, de destinar parte desse dinheiro para esses sonhos, para esses objetivos, para essas coisas boas e positivas que estão no futuro, sem deixar de curtir o presente, sem deixar de viver o presente. Isso envolve autoconhecimento, envolve mentalidade, tá? Sem papo coach, envolve cérebro, envolve alma, envolve propósito, envolve uma série de coisas que aos pouquinhos eu estou tentando transmitir aqui, né? Eu já aplico muita coisa na minha vida, mas aos poucos eu estou tentando traduzir esse sentimento que eu tenho para passar para outras pessoas, para ver se outras pessoas conseguem, digamos, caminhar, né, por essa jornada que eu estou caminhando, que eu chamo de trilha da riqueza, eu chamo na trilha da riqueza. Já tem um tempo que eu chamo esse projeto pessoal e eu procuro trazer outras pessoas para caminhar essa jornada comigo. Então, essa é a mensagem que eu queria passar nesse vídeo. Eu não sei se você conseguiu entender a minha mensagem. Talvez nos próximos vídeos eu consiga me esclarecer um pouco mais, ser um pouco mais clara em traduzir esse sentimento, essa vontade que eu tenho. Se você acha que esse tipo de vídeo assim mais reflexivo te ajuda de alguma forma, deixa aqui no comentário, nos comentários que eu vou ficar muito feliz. Eu fico muito feliz quando eu me dou conta que um vídeo meu está ajudando alguém, no mínimo, a fazer alguma reflexão, a pensar em algo, a pensar em mudar alguma coisa na sua vida financeira. Eu te convido aqui a acompanhar também a carteira de investimento do canal, que é para te inspirar. Ao mesmo tempo que te inspira, eu procuro ensinar algumas coisas durante os aportes dessa carteira. Eu sou a Adri, eu trabalho há 20 anos no sistema financeiro, mas aqui eu procuro dar um olhar, trazer um olhar, uma visão um pouco diferente de dinheiros, investimentos, do que a gente está acostumado a ver por aí. Te aguardo no próximo vídeo.